Eu não sei qual é a ordem de prioridade que você coloca aí as suas demandas do dia a dia, mas o fato é o seguinte: o feedback, ele precisa ser a sua prioridade. Por isso, você é um líder de equipe. Então, você tem pessoas ali que precisam de você, que precisam ser direcionadas, acompanhadas. Muitas vezes, algumas delas podem estar passando por situações que, se você não tem essa recorrência de feedback, você nem sequer vai saber. E aí você chega cobrando o resultado, falando só de resultado com elas, sendo que resultado é consequência de pessoas felizes, engajadas, apesar dos desafios diários, que serão contínuos, né? Isso não vai mudar. A realidade de uma liderança de equipe é trabalhar com desafios o tempo todo. Você precisa se preparar para o momento do feedback e arrumar tempo, sim, senhor. Sim, senhora, porque sem o feedback, dificilmente você terá uma equipe jogando o jogo com você. Pensa comigo, o que vale mais? É você criar esta recorrência de feedbacks semanais, pelo menos semanais, ou você ficar justificando o injustificado todas as vezes que você é questionado, porque você não tem diagnósticos de causa raiz por estar totalmente distante da sua equipe. E mais do que estar distante da sua equipe, é não utilizar os dados a seu favor. Os dados falam, eles contam histórias de cada uma dessas pessoas. Use os dados como seus aliados para, então, você estruturar este feedback e levar para eles o que, de fato, eles precisam fazer de maneira muito clara. Onde estão os problemas, os gaps, aqueles desvios que eles precisam corrigir a rota com a sua ajuda. Sozinho, eles não vão conseguir. Eu tenho um exemplo de uma coordenadora que respondia diretamente para mim. Essa coordenadora fazia da mesma forma que a maioria dos líderes fazem. Veja aí se você se encaixa nessa situação. Ela conduzia feedbacks muito bons, ela tinha uma comunicação muito clara, uma pessoa muito séria, ela conhecia de cabo a rabo ali o negócio, ela sabia de cada detalhe dos processos que aqueles liderados dela precisavam, de fato, atuar, desenvolver ali no dia a dia. Porém, ela não usava dados, ela não estruturava os feedbacks. Virava ali uma conversa. Os liderados prestavam atenção porque viam nela uma autoridade ali no assunto, ela de fato conhecia de tudo aquilo que ela estava falando, direcionando para a equipe dela, e as reuniões finalizavam assim, ela acreditando que aqueles liderados iam colocar em prática os direcionamentos dela e tudo aquilo que tinha sido combinado ali durante a reunião, e eles achando que tinham entendido. Porém, ela não fazia acompanhamentos recorrentes, ela não fazia os follow-ups, a recorrência, a retroalimentação daqueles temas que eram abordados ali durante os encontros com a equipe dela. E as coisas se perdiam. Então, chegou um momento que ela se sentia tão estressada, porque a equipe não correspondia, porque a equipe não entregava resultados, e quando entregava, não conseguia sustentar aquelas entregas, exatamente por quê? Porque não era um feedback estruturado. E o que é um feedback estruturado? É você levantar histórico, é você levantar dados históricos, é você parar um tempo para analisar a história de cada integrante da sua equipe, e entendendo as variações, o que está acontecendo ali, por que as pessoas não entregam? São todas as pessoas mesmo? O gap que você entrega aí no seu resultado, a sua baixa performance, está concentrada num grupo específico de pessoas. Então, percebe que se você não estruturar, se você não se preparar antes para este feedback, vai virar uma conversa. E muitas vezes uma conversa até assertiva no sentido de comunicação, mas não vai trazer os resultados que você precisa. E aí, eu chamei para um feedback estruturado. Eu levantei o histórico dos últimos 6 meses ali da equipe dela. Além do resultado operacional, que é o resultado acumulado, eu desci para o nível de cada um dos supervisores que ela liderava como coordenadora. E eu mostrei para ela, através dos dados, quais eram os supervisores que ela deveria atuar de uma maneira mais assertiva. Na reunião de equipe, ela precisava mostrar dados, ela precisava mostrar o que ela estava dizendo. E não é uma questão de assim, eu preciso comprovar o que eu estou falando. É uma questão de você dar um entendimento maior, de você dar a possibilidade das pessoas entenderem melhor o que você está falando. Os números falam, então quando você mostra o que você está falando, as pessoas assimilam muito mais rápido, a grande maioria delas é assim, o visual é muito importante
importante para sustentar a sua fala. Então, se liga nesse ponto, não seja um líder falador, sabe? Aquele líder marqueteiro que sabe que tem uma comunicação muito boa e acaba usando isso como principal aliado. Isso fragiliza a sua gestão, isso não te traz credibilidade e os seus resultados, acima de tudo, não serão consistentes. Fica ligado nisso, porque é uma falha muito comum da maioria dos líderes de equipe. E aí, para fechar esse exemplo, quando ela começou a fazer a recorrência das reuniões dela, compartilhando tela ou chamando as pessoas para uma reunião, mostrando primeiro, contando a história. Pessoal, olha, vou mostrar aqui para vocês o histórico do nosso absenteísmo. Vejam que a cada mês nós entregamos um resultado que vem oscilando nos últimos 6 meses. Eu fiz um aprofundamento aqui na minha análise. Eu tenho separado aqui quais são os supervisores que, de fato, estão contribuindo negativamente para essa entrega de resultados que a gente precisa sustentar. Então, aqui eu quero mostrar para vocês o resultado geral da nossa operação, que é o meu resultado como coordenadora de vocês. Mas eu vou chamar pontualmente os líderes que estão contribuindo negativamente para que a nossa operação não esteja ainda no patamar de meta. Então, olha só, quando você começa a mostrar dados, a usar um discurso com os dados te apoiando, as pessoas começam a perceber que você sabe mesmo do que você está falando. Sabe quando você vai fazer uma apresentação num PowerPoint, que você coloca ali alguns textos, né, uma colinha para te apoiar? Os dados funcionam do mesmo jeito, em qualquer circunstância, seja numa reunião com a sua equipe, seja numa reunião com o seu cliente, seja numa reunião com o seu direto. Os dados vão contar a história que você precisa apenas comunicar de maneira muito assertiva. E aí, quando ela começou a fazer exatamente essa recorrência, fundamentando, se preparando antes para os feedbacks, para as reuniões com a equipe dela, o rumo da operação começou a mudar. E nos últimos 3 meses, depois que ela mudou a rota e o formato de atuação, ela vem entregando resultados muito consistentes nos principais indicadores ali, que estão atrelados diretamente ao faturamento da operação. E aí, eu te pergunto, qual você acha que está sendo a visibilidade dela como profissional?